Olá, moçada, tudo bom? Continuamos aqui o nosso passeio pelo encantador mundo do direito constitucional e a gente vai conversar nessa nossa aula 4 a respeito, né? A gente já falou assim um pouco sobre o conceito de Constituição, como surgiu a ideia de que um país tenha uma Constituição e agora a gente vai falar sobre poder constituinte originário. Caraca, professora, o que é isso, poder constituinte originário? Bom, a gente está falando de quem faz uma Constituição. Como que acontece o surgimento de uma Constituição dentro de um país, tá certo? Então, a gente vai dar o nome, tá? Esse poder que cria uma Constituição, que faz uma Constituição, que elabora uma norma constitucional, nós chamamos, em direito constitucional, de poder constituinte. E esse que é o primeiro, vamos dizer assim, o que dá início mesmo a uma Constituição, ele é o poder constituinte originário. Tem outros poderes constituintes, né? Por exemplo, o poder de fazer emenda às constituições, nós chamamos de poder constituinte derivado. O poder de fazer, derivado reformador. O poder de fazer constituições estaduais, nós chamamos de poder constituinte derivado decorrente. Então, conforme a gente for estudando isso durante o curso, nós vamos falar dessas outras espécies de poder constituinte. No momento que nos interessa é o poder constituinte originário, é aquele poder que cria a Constituição, que faz a Constituição. Bom, poder constituinte originário, ele pode ser exercido por uma Assembleia Constituinte ou por um poder revolucionário. Quando surge uma Constituição? Bom, lembrem dos exemplos das Constituições brasileiras. Vamos lá. O Dom Pedro I fez a independência do Brasil. E aí, quando ele fez a independência do Brasil, ele julgou que era necessário ter uma nova Constituição. Ter uma Constituição, né? O Brasil até então não tinha, ele era regido pelas leis portuguesas. Depois, quando adveio a República, os marechais tomaram o poder e derrubaram o Dom Pedro II, eles acharam que para regulamentar aquele novo país, aquele novo modelo de Estado, era necessário criar uma nova Constituição. Daí quando Getúlio Vargas deu um golpe, ele resolveu, em 37, por exemplo, ele resolveu criar uma outra Constituição, que era a Constituição que regulamentava o seu regime. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Sempre que nós temos um rompimento jurídico e político, sempre que nós vamos constituir um novo modelo político, jurídico, nós vamos criar, fazer isso através de uma Constituição, que é aquela norma que organiza o poder, limita o poder do Estado e define os direitos essenciais, os direitos fundamentais de uma determinada comunidade. Então, assim, quem faz isso, toda vez que isso acontece, nós entendemos que houve a manifestação do poder constituinte originário. Então, no Brasil, por exemplo, em 1824, com a Declaração da Independência e a criação da nossa primeira Constituição, houve a manifestação do poder constituinte originário. Depois, lá em 1891, com a queda da monarquia, a ascensão da república, temos uma nova Constituição e, portanto, a manifestação, a ocorrência do poder constituinte originário. E assim sucessivamente. Em 1934, nós temos isso de novo. Em 37, nós temos isso de novo. Em 46, temos isso de novo. E o fenômeno mais recente no Brasil, de manifestação do poder constituinte originário, que muitos de vocês devem, inclusive, se lembrar, é a Constituição de 1988. Nós temos, nesse momento, o exercício do poder constituinte originário, que pode se dar, como está no slide, ou através de uma Assembleia Constituinte, ou através de um poder revolucionário. Basicamente, como é que eu separo isso? Bom, quando é feito de maneira democrática, nós vamos ter, normalmente, o exercício de uma Assembleia Constituinte. Então, por exemplo, a Constituição de 1988. Para a elaboração, para a criação daquele texto constitucional, para escolher quais seriam as limitações do Estado, como seria organizado o Estado, quais seriam os direitos que eram considerados fundamentais, nós montamos uma Assembleia Constituinte. Então, essa Assembleia tinha representantes da população que criaram esse texto. É bem interessante, Inclusive, quem tem curiosidade para isso, joga aí no Google ou no YouTube, Assembleia Constituinte de 1988, e vai aparecer os debates, vai aparecer os representantes, os deputados, senadores que ajudaram a constituir, a elaborar essa Constituição. Tem o discurso lá do Ulisses Guimarães no momento da promulgação. Então, houve toda uma participação popular.
E isso através de uma assembleia que foi montada, funcionou durante um tempo, para a criação desse texto constitucional. Porque nós tivemos aqui a manifestação do poder constituinte originário de maneira democrática. De outro lado, em algumas situações, e a gente já viu isso também na nossa experiência histórica, as constituições, elas advêm de rompimentos políticos, que não são realizados de maneira tão democrática e de maneira, vamos dizer assim, organizada do ponto de vista de representação, como é numa Assembleia Constituinte. Então vamos dar um exemplo aqui. Em 37, quando Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e impõe a sua Constituição, que nós chamamos de Constituição Polaca. Nós temos exercício do poder constituinte originário? Temos. Mas é feito através de uma Assembleia Constituinte? Não. É feita através aí de uma imposição, né, criada por esse novo regime, num período, vamos dizer assim, revolucionário. Eu tenho um pouco de receio de tratar isso como revolução propriamente dita, porque eu entendo que um rompimento político que não é feito de maneira democrática não pode ser chamado propriamente de uma revolução, é algo mais parecido com um golpe, né? Eu tenho muito receio de chamar, por exemplo, o movimento de 1964 de revolução, como algumas pessoas fazem. Cláudia, chamo golpe. Mas aqui, para a finalidade de análise desse tema pelos principais doutrinadores e como isso pode cair na prova de vocês, eu vou usar a classificação que a maioria das pessoas utiliza. Então, o que eu tenho que saber disso até agora, professora? Bom, quando se exerce o poder constituinte originário para a elaboração de uma nova Constituição, rompimento com a Constituição anterior, rompimento com o ordenamento político e jurídico anterior e criação de um novo ordenamento político e jurídico, através da elaboração de uma nova Constituição, isso pode se dar basicamente de duas maneiras. Ou através de uma Assembleia Constituinte, né, que é feita por um processo democrático com representantes da população que elaboram esse texto constitucional, ou feita através de um poder revolucionário que rompe com a ordem política e impõe uma Constituição, tá certo? Então nós temos esses dois modelos básicos de apresentação de uma nova Constituição. Quais são as características do poder constituinte originário? As características são as seguintes. Um poder constituinte originário, ele é inicial, ou seja, ele funda a nova ordem jurídica e política, ele cria a nova ordem jurídica e política. Então ele não se submete, ele não está amarrado, ele não está preso a nada do regime político-jurídico anterior. Então vamos dizer assim, quando a gente foi criar a Constituição de 1988 no Brasil, nós não precisávamos, Nós não precisávamos guardar, respeitar o que havia de político e jurídico anteriormente a esse momento da criação da Constituição de 88. Poderia ser colocada nessa Constituição qualquer coisa que transformasse esse modelo político e jurídico, porque uma nova Constituição, ela refunda esse pacto. Então, nós escolhemos colocar na Constituição de 88 que há a preservação do direito à vida. Era obrigatório colocar isso na Constituição de 88? Não era obrigatório colocar isso na Constituição de 88. Eu coloquei que na Constituição de 88 que nós teríamos acesso aos cargos públicos por concurso. Era obrigado colocar isso? Poderia ter colocado outra coisa, poderia ter colocado, por exemplo, que o acesso ao concurso público se dá através de indicação? Poderia, tá? O poder constituinte originário, ele é inicial, ele é fundante. Ele cria um regime político e jurídico novo. E quando eu digo cria aqui, é cria de criatividade mesmo. Ele faz o que ele quiser com essa nova Constituição, beleza? Então ele é inicial. Outra característica importante é que ele é ilimitado. O que significa que ele é ilimitado? É muito relacionado com esse primeiro conceito de ser inicial. Não há nenhuma imposição do regime anterior para a nova Constituição. Então, assim, se no regime anterior, por exemplo, eu tratava que, vamos pensar lá, que nossa Constituição, chamamos assim, de 69, previa o direito à saúde para a população de maneira universal. Sou obrigado a manter isso na nova Constituição ou sou obrigado a continuar um programa pré-existente, por exemplo, de SUS na nova Constituição, porque na anterior era assim?
Não, eu venho exatamente para romper com a ordem jurídica anterior. Então, esse meu poder de rompimento, ele é ilimitado. Não há limites ao exercício do poder constituinte originário. Ele refunda a ordem e faz isso da maneira como ele achar melhor. E, por fim, ele é incondicionado. Não há um meio mais adequado de exercer o poder constituinte originário. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa Assembleia Constituinte, ela obrigatoriamente tem que ter um número X de representantes da população? Não. Essa Assembleia Constituinte, ela tem que funcionar por pelo menos 1, 2, 3 meses? Não. Essa Assembleia Constituinte, quando vai aprovar uma determinada matéria, tem que ser por maioria absoluta ou por maioria simples? Não. Não existe uma pré-determinação de como se exerce o poder constituinte originário. Quem vai definir isso é o próprio poder constituinte originário, porque ele é incondicionado, tá certo? Então, assim, o que você tem que saber do que foi tratado até agora? Nós temos a Constituição como aquela norma que ocupa o topo do ordenamento jurídico, certo? A norma mais importante de um país. Essa norma, ela traz o que há de mais importante do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico, organizando o Estado e definindo direitos fundamentais. Quando há um rompimento dessa ordem jurídica ou um rompimento dessa ordem política, através de um processo de ressignificação, vamos dizer assim, pela queda do regime anterior, seja através de um processo revolucionário, de um golpe de Estado, de um movimento democrático, enfim, nós vamos criar uma nova Constituição para regulamentar este novo regime. E aí, para regulamentar este novo regime através de uma nova Constituição, essa manifestação de criação de uma nova Constituição eu chamo de poder constituinte originário. Esse poder constituinte originário pode se dar através de uma Assembleia Constituinte ou propriamente através de um poder revolucionário, e ele tem algumas características que você precisa se recordar. Que características são essas? Ele é inicial, então ele funda a nova ordem política e jurídica, ele cria a nova ordem política e jurídica, ele é ilimitado, pode colocar o conteúdo que quiser dentro dessa nova Constituição, não precisa honrar, não precisa respeitar o que havia no ordenamento jurídico anterior a essa Constituição, não precisa manter nada que havia antes dessa Constituição. E ele é incondicionado, não há uma maneira correta de exercer o poder constituinte originário. Ele é exercido como o poder constituinte quiser. Então, eu quero que a minha Assembleia Constituinte tenha 2 pessoas, eu quero que tenha 1, eu quero que tenha 10, eu quero que funcione durante 2 meses, durante 3 meses, durante 5 meses, enfim, é o próprio poder constituinte originário que vai dizer como ele se exerce. Ele é incondicionado. Tudo bem até aqui? Beleza? Tem que saber isso, prof? Tem que saber basicamente esses conceitos, né, que eu trabalhei com vocês, essas características e tal, que às vezes isso é cobrado sim. Eu até trouxe umas questõezinhas depois pra gente trabalhar. Falamos de poder constituinte originário e vamos continuar falando das constituições. E o que eu quero falar agora a respeito das constituições? Quero falar sobre a classificação das constituições. O que é isso, professora? É uma maneira que a gente tem de estudar as diversos tipos de constituições que existem. Como assim, prof? Bom, falei para vocês. A ideia da Constituição, a ideia do constitucionalismo, ela surge com as revoluções burguesas lá no século XVIII e etc. Beleza? Beleza. Bom, desde então, a gente teve a expansão dessa ideia pelo mundo todo. Então, diversos países têm Constituição. Eu devo dizer que quase todos os países, no momento, têm uma Constituição. E, no tempo e nos lugares, no espaço, nós fomos desenvolvendo textos e formas constitucionais diferenciadas. Então, o Brasil já teve vários tipos de constituições e os outros países também, dependendo da sua peculiaridade, do momento político, histórico que eles vivem e do local, das suas tradições, das suas condições, criam documentos constitucionais diferentes. E aí, nós estudamos esses documentos constitucionais, nós estudamos essas constituições e nós classificamos essas constituições, tá certo? Para poder facilitar esse estudo.
para poder categorizar esse estudo, dizendo assim, olha, tem constituições que são mais assim, tem constituições que são mais assado, não deixam de ser constituições por isso. Ou, por exemplo, vamos criar uma constituição nova para o Brasil. Como que essa constituição vai ser? Mais longa, mais curta, mais impositiva? A gente vai ter diversos modelos de constituição, diversos exemplos de tipos de constituição que nós poderíamos utilizar, tá? Então, a doutrina separou isso, né, e chama isso de classificação das constituições. Eu vou trabalhar nessa primeira aula com vocês até essa parte do slide aqui, constituição formal e material. Na próxima aula, daí a gente continua desse mesmo slide, falando das constituições rígidas, semirrígidas e flexíveis. Então, vamos lá. Primeira classificação de Constituição que nós vamos trabalhar aqui é com relação à maneira como a Constituição é criada. E já falamos um pouquinho sobre isso quando falamos de poder constituinte originário. As Constituições podem ser outorgadas ou podem ser promulgadas. Quando as Constituições são advindas de um processo político de rompimento radical através de um golpe, tá certo? Essas constituições são outorgadas, ou seja, esse poder que assumiu, que deu o golpe no regime anterior e tomou conta do Estado, ele vai impor, ele vai apresentar já pronta a sua Constituição. Que exemplos claros vocês têm disso, né? A Constituição de 1824, por exemplo, que foi uma Constituição criada pelo Dom Pedro I, ela foi uma Constituição imposta, ela foi uma Constituição outorgada. Não foi exatamente uma Constituição deliberada, debatida, até porque quando a gente fala numa Constituição colocada por um monarca, né? Lembrem que a relação entre o monarca e a população, ele é a encarnação de Deus na Terra e a população é formada pelos seus súditos. Ele não precisa discutir com a população como que vai ser o Estado que ele vai organizar. Ele manda e pronto. Então, a Constituição do Dom Pedro I é uma Constituição outorgada, imposta. Outro exemplo, né, que a gente já trabalhou nessa mesma aula, a Constituição do Getúlio Vargas em 37. Ele foi lá, deu um golpe, tomou o poder, fez a Constituição e impôs essa Constituição à população. Ele não perguntou, ele não debateu, ele não discutiu, ele fez a Constituição como ele achava melhor e colocou aquela Constituição em vigência. Mesma coisa que a gente for pensar os atos de 67 e de 69. O regime militar tomou o poder em 64, resolveu regulamentar isso, e em 69 e em 67 apresentou documentos aos quais chamou de Constituição e impôs isso à população. Então, quando a Constituição ela é imposta, sem discussão, sem deliberação, por um procedimento não democrático, autoritário, arbitrário, nós dizemos que a Constituição é outorgada, que é diferente da Constituição que é promulgada. A Constituição que é promulgada, ela tem exatamente as características inversas, ou seja, num processo de deliberação democrática, num processo de discussão popular, num processo de tomada de poder a partir de um movimento revolucionário democrático e popular, nós vamos construir de maneira coletiva um texto constitucional. E aí, uma vez que esse texto foi construído de forma coletiva, com a participação e o envolvimento da comunidade, nós vamos colocar esse texto em vigência através da promulgação. Então, por exemplo, a Constituição de 1946, a Constituição de 1988, que eu acho que é o melhor exemplo, porque está mais próximo, a gente lembra bem, através da sua Assembleia Constituinte, com ampla participação, é uma Constituição promulgada. Tá certo? Porque ela tem essa participação popular, ela tem essa aderência da comunidade. Então, qual que é a diferença básica aqui? A outorgada é a imposta e a promulgada é aquela que tem a participação popular. Beleza? Nosso segundo ponto de classificação aqui. Constituições escritas e constituições não escritas. Bom, para você entender isso aqui, você tem que ter entendido bem o que é uma Constituição. Aí você está pensando assim, professora, a Constituição é a norma mais importante do ordenamento jurídico. Constituição é a norma que ocupa o topo do ordenamento jurídico. Beleza. E essa Constituição é formada pelo quê? Aí você está pensando aí, organização do poder do Estado, definição de direitos fundamentais. Tá ótimo.
Mas agora eu continuo te perguntando. Essa norma, ela é necessariamente um texto? Ou seja, ela é necessariamente algo que está escrito num papel? E agora eu te respondo que não, tá certo? Não. Normalmente, em regra, as constituições são escritas. Normalmente, em regra, elas são escritas. Normalmente, as normas, em geral, são escritas, né? Então, é muito normal que quando a gente pense numa Constituição, você já pense no papel, você já pense naquela Constituição, artigo 1, direito, isso, aquilo, artigo 2, tal, você imagina isso. Mas nem toda a Constituição é escrita. Em alguns lugares, essa definição da organização do poder e essa delimitação dos direitos fundamentais dos indivíduos, ela é internalizada pela população, ela é internalizada pelo imaginário geral, a partir das suas tradições, dos seus costumes, das suas práticas, dos seus hábitos, sem que seja necessário que isso esteja escrito em uma norma específica. Qual é o exemplo principal que nós temos disso? É o exemplo da Inglaterra. Na Inglaterra, é o país que a gente diz que tem a primeira grande revolução, né, Revolução Gloriosa, que seria responsável por um processo constitucional. Por quê? Porque lá na Inglaterra, o poder do rei foi submetido ao poder do parlamento, né? O rei se tornou uma figura decorativa e quem passou a assumir a realização mesmo dos atos políticos, da organização da vida social, foi o parlamento. E existe muito arraigado lá, né, em virtude de diversas cartas, de diversas declarações, de diversos documentos, os direitos, vamos dizer assim, dos indivíduos em relação ao governo. Mas se você for procurar, digitar aí no Google, Constituição da Inglaterra, você vai verificar que não existe exatamente um documento chamado Constituição da Inglaterra. Então é lá que se considera que não há uma Constituição escrita. O que há? Há diversos documentos esparsos, mas há principalmente um conjunto de práticas, de costumes, de tradições que formam a Constituição daquele país. Então, assim, existe limitação ao poder estatal na Inglaterra? Sim, existe. Existem direitos fundamentais dos indivíduos? Sim, existe. Isso tudo está documentado em um texto só chamado Constituição da Inglaterra? Não. Isso deriva de vários documentos e do próprio sentimento, da própria realização, das próprias práticas do cotidiano daquela população. Então há lá uma Constituição, mas é uma Constituição não escrita. Então aqui nós temos uma segunda classificação para as Constituições, que é entre as Constituições escritas, que é o que a gente tem normalmente. Então a Constituição brasileira, Constituição escrita, Constituição norte-americana, Constituição escrita, Constituição francesa, Constituição escrita, e há também as Constituições que são não escritas, que o nosso exemplo principal é o exemplo da Inglaterra. Há uma Constituição, porque há a limitação do poder estatal, há a definição de direitos fundamentais, mas não há um único documento escrito, né, que tem esse título, assim, se chame Constituição da Inglaterra. Isso não existe. Então, temos Constituições escritas e Constituições não escritas. E, por fim, nessa aula de agora, nós vamos falar sobre a classificação das Constituições entre Constituição formal e Constituição material. Para entender bem essa divisão da Constituição formal e da Constituição material, eu recomendo vocês que se recordem de quando a gente falou do conceito político de Constituição, lá do Carl Schmitt. Vou resgatar isso com vocês. O Carl Schmitt dizia: a Constituição são as opções fundamentais de uma comunidade, prioritárias de uma comunidade. Nem tudo que está no texto constitucional é Constituição, porque só interessa aquilo que forem as opções fundamentais de uma comunidade. Ok. Esse mesmo raciocínio a gente aplica aqui para essa classificação entre o que é a Constituição formal e o que é a Constituição material. A Constituição formal é tudo aquilo que está na forma da Constituição. Como assim, professora? Bom, no Brasil nós temos um texto chamado Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Essa Constituição é formada por diversos artigos, incisos, alíneas e parágrafos. Formalmente, pela forma,
Isso é a nossa Constituição, certo? Segundo essa forma, tudo que está ali dentro seria Constituição. Todavia, quando nós vamos analisar, ler esse texto, nós vamos perceber que existem coisas ali dentro que são atreladas à ideia da organização do poder do Estado e da definição de direitos fundamentais. E tem coisas que estão ali que não tem nada a ver com isso. Então, essas matérias que estão ali, né, esse texto que está dentro dessa Constituição escrita, parcela dele é formalmente constitucional, né? Está naquela forma da Constituição, e é também materialmente constitucional, tem essência, tem conteúdo de Constituição. Enquanto que parcela desse texto que está ali, ela é apenas formalmente constitucional, ou seja, ela está naquela forma, mas ela não tem conteúdo de Constituição. E vou te dar exemplos disso. Direito à saúde. Tem forma de Constituição? Tem. Por quê? Porque está na forma da Constituição, está lá no artigo 6º do nosso texto constitucional, o direito à saúde. Então, tem forma de Constituição. Tem conteúdo de Constituição? Sim, tem conteúdo de Constituição. Trata-se de um direito fundamental do indivíduo. Beleza. Tem um outro dispositivo lá que diz assim: o Colégio Dom Pedro I será sediado no Rio de Janeiro. Tem forma de Constituição? Tem forma de Constituição. Está lá na forma da Constituição, está dentro daquele texto que nós chamamos de Constituição. Tem conteúdo de Constituição? Não, não tem conteúdo de Constituição. O que a sede do colégio tem, né, que ver com limitação do poder do Estado ou direito fundamental do indivíduo? Nada. Então, nós temos aqui uma norma que é formalmente constitucional, mas não é materialmente constitucional. Quando eu falo sobre isso com os meus alunos, eu costumo dar um exemplo bem besta mesmo, mas que eu acho que ajuda muitos alunos a compreenderem essa ideia do que é formal, do que é material. Então, vamos imaginar que você vai fazer um bolo, tá? Aí você pega a tua forma, que tem um furo dentro e tudo mais, e aí você coloca ali leite, ovo, fermento, farinha, não sei o que, bota pra assar e tira do forno. Tem forma de bolo? Tem forma de bolo. Tem conteúdo de bolo? Tem conteúdo de bolo. Então, esse seu bolo é formal e materialmente bolo. Agora, vamos pensar que você pega essa mesma forma e coloque ali dentro colírio, tinta guache, vamos pensar areia, enfim. Mistura bem esses ingredientes que você colocou ali dentro, tá? Purpurina, e coloca para assar. Você vai tirar. Formalmente é um bolo? Sim. Tem aparência de bolo? Tá na forma do bolo? Sim. Materialmente é um bolo? Não, porque não tem conteúdo de bolo. Você não vai comer aquilo ali, não tem conteúdo de bolo. Então esse seu bolo, ele seria formalmente bolo, mas não seria materialmente bolo. A mesma coisa acontece com algumas normas constitucionais. Então nós temos uma coisa que é a forma da Constituição, a Constituição como um documento escrito lá, a Constituição da República Federativa do Brasil. Tudo que está lá dentro é formalmente constitucional, está na forma da Constituição. Todavia, nem tudo que está lá dentro é materialmente constitucional, porque pode ter conteúdo de Constituição, ou seja, pode ser relacionado à definição de direitos fundamentais e limitação do Estado, ou pode não ser relacionado com isso. E se não for relacionado com isso, não será matéria de direito constitucional, não terá essência de direito constitucional. Portanto, será só formalmente constitucional, sem ser materialmente constitucional. Tá certo? Então, com relação à classificação das constituições, para essa aula eu preciso que você saiba diferenciar o quê? Constituição outorgada de promulgada. A outorgada é aquela que é imposta, a promulgada é aquela que é construída conjuntamente com a sociedade. Constituição escrita e não escrita. A escrita é aquela que tem um texto chamado Constituição, escrito num papel que você pode imprimir e tudo mais. E a não escrita é aquela que é formada mais pelas tradições, pelos costumes, pelas práticas sociais, desde que defina direitos fundamentais, organize o Estado, para ter conteúdo de Constituição. E as constituições formais e
materiais, né? A Constituição pode ter a forma de Constituição e pode ter matéria de Constituição, ou pode ter só forma de Constituição sem ter matéria de Constituição. Beleza? Então, por enquanto, eu fico por aqui e a gente conversa mais um pouquinho na próxima aula a respeito de classificação da Constituição. Obrigada para quem ficou até agora. Beijos!